E eu queria chamar a sua atenção para essa reportagem. A gente sempre toca nesse assunto como uma forma de instruir as pessoas, as famílias, a ficarem atentas a essa situação que é uma situação que destrói qualquer família, não é? Uma situação de desespero da pessoa, não é? Mas um desespero que pode, quando possível, quando se age da forma correta, adota as medidas necessárias, pode ser evitado. Não estou dizendo que quando acontece as pessoas, os parentes, têm culpa. Não. Mas, cada vez se discute, muito mais vezes, esse tema. Antigamente era um tema quase que proibido de falar. Não se falava, não é? Mas agora, aos poucos, de maneira responsável, respeitosa, se fala sobre o suicídio. Porque é um problema que existe entre as pessoas, entre as famílias, né? E a gente tem que discutir por que acontece, como acontece, quais são os sinais que a pessoa emite antes de cometer, de adotar, de tomar essa atitude. Tudo isso no sentido de evitar que aconteça e salvar a pessoa, recolocar pessoas nos trilhos e trazer esse ente querido novamente para o seio da família, para o convívio familiar. Por isso, o Centro de Valorização da Vida em Teresina está com inscrições abertas para um curso de capacitação de novos voluntários. O centro, assim como outras instituições, existem para dar apoio emocional e prevenção do suicídio. Quem foi produzir essa reportagem foi a Érica Pessoa, e ela vai trazer todos os detalhes. Se você se identificar, não perca essa oportunidade. Com mais de 40 anos de atuação no Piauí, o Centro de Valorização à Vida desempenha um importante trabalho com a sociedade, ao prestar apoio e acolhimento a quem necessita. A instituição trabalha com voluntários que atendem ligações de pessoas de todo o país. E antes de ser iniciado o voluntariado, os inscritos passam por um treinamento, onde aprendem técnicas de como lidar com as situações de crise e oferecer apoio emocional às pessoas que buscam ajuda. Atualmente, o centro está com vagas abertas para a capacitação de novos voluntários. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, nós abrimos um curso de capacitação para novos voluntários que começa no dia 3 de maio. E nesse curso a gente dá todas as ferramentas dentro de uma determinada linha psicológica, que é a linha humanista do psicólogo Carl Rogers, acerca de como conversar com as pessoas, o que falar com as pessoas, como atender, a questão da empatia com as pessoas, de forma que elas se sintam efetivamente recebidas, acolhidas emocionalmente. A saúde mental, que antes era pouco discutida, hoje é um tema amplamente abordado. E isso se deve às campanhas anuais, que são voltadas à promoção da conscientização e redução do estigma em torno das questões do bem-estar mental. Várias questões que nós temos de ordem pessoal, elas precisam ser tratadas, mas eu não posso viver à margem da sociedade. Eu não cometi crime nenhum para estar trancado em um manicômio como era no passado. Então, a partir desse momento, a gente teve no Brasil o boom das campanhas que versam, que tratam pela saúde mental, que são extremamente importantes. Não é para falar dela só no setembro, só no janeiro, só no maio, só no outubro rosa, só no novembro azul. São campanhas que têm como finalidade levar informação e formação para que a população entenda a diversidade e o que a gente precisa com relação à nossa saúde mental e à nossa saúde como um todo. Então, é importante, caso você queira participar desse trabalho, é importante que você busque o Centro de Valorização da Vida, mas é importante também que você busque conhecimento. Não existe nenhum problema de buscar informações. Você vai, por exemplo, ao CVV, fazer uma visita, você pode fazer uma visita e conversar sobre o assunto. O próprio CVV, quando você liga, tem pessoas aptas para conversar com você.
Você pode ir para conversar, você pode ir para dialogar sobre o suicídio, aprender mais. Existem muitas informações que eu acredito que a maioria das pessoas não sabe, informações importantes, específicas. Tem também muitos ensinamentos de como lidar com essas situações, de como identificar essas situações, a partir de que momento o caso pode ser conduzido pela própria família, a partir de que ponto esse caso tem que ser repassado para um profissional de saúde mental, né? E até que ponto, por exemplo, é um caso de internação, se é uma depressão profunda, Então tem todos esses níveis que você precisa ter conhecimento para identificar e dar uma destinação correta, a destinação mais adequada para o caso. A pessoa que tem depressão, ela precisa de acolhimento. A palavra que tem que ser adotada é acolhimento. Não é desprezar a pessoa. A pessoa não tem que ser discriminada, relegada para o canto da casa. Não. A pessoa precisa ser acolhida. Qualquer pessoa que tem, seja qual for o tipo de sofrimento, precisa de acolhimento. A partir do acolhimento, essa pessoa vai se sentir amparada e até contar mais detalhadamente qual é a razão naquele estado. Por que da depressão, quais as dificuldades, o que é que ela enxerga como barreira, o que ela não conseguiu, o que pretende conseguir, o que está incomodando. O índice de suicídio é um índice altíssimo no Brasil. No Piauí, então, é um índice muito alto. Tem que haver uma força-tarefa. Quando eu faço força-tarefa, não só das autoridades, não, das famílias também, em buscar conhecimento, em aprofundar, em discutir o assunto. Porque só quando você escancara o assunto, discutir claramente, claro, com responsabilidade, com prudência, da forma correta, discutir com a família. Discutir esse assunto como, se estiver sentindo isso, se estiver enfrentando um problema, por favor, converse com o pai, converse com a mãe, converse com o irmão, converse com qualquer pessoa. Procure conversar. Não internalize o problema e fique remoendo aquele problema, achando que sofrendo sozinha, um dia, milagrosamente, isso vai se resolver. Tem aquele sofrimento que é comum, que todo mundo sente, um sofrimento que, para ser considerado normal, ele tem um limite, ele tem um nível. A partir do momento que se supera esse nível, ele passa a ser um sofrimento patológico, caminhando para depressão e para outro tipo de problema mental. É fácil identificar? É. No caso da depressão, é perca de vontade de fazer as coisas corriqueiras do dia a dia. É o recolhimento da pessoa. Não começa do nada, tem um gatilho que detona esse processo. A pessoa não participa mais das reuniões de família, das atividades de família, atividades externas, amigos. Esse caso aí é o primeiro que vai para o saco, né? Então, no caso da depressão, há uma mudança completa de comportamento. Fica mais fácil você detectar. Agora, tem um detalhe também. Quando você enxerga essa situação, aí já é num nível mais elevado, né? Quer dizer, quando você, poxa, o fulano de tal está desse jeito, está nessa situação. Meu Deus, quando está ali no canto, calado, deitado, sem comer direito, sem tomar banho, afeta até a questão da higiene também, sem falar com ninguém, não atende telefone, aí já está num grau avançado. É importantíssimo você identificar os primeiros sinais, que se você não tiver um conhecimento básico, são imperceptíveis. Por isso que é importante a busca de informação.